falar de pneus. Sim, esse item de segurança e economia tão importante em que a maioria das pessoas não dá atenção alguma. Procura simplesmente o mais barato, olhando somente o preço de aquisição e não o TCO. Mas o que é TCO? Total Custo Owner. Quanto custa ter um bem? Isso é um tema para um vídeo adiante, mas vamos abordar de maneira superficial aqui. Agora, vocês já deram o like? Já se inscreveram? Curtam, comentem, ajudem o canal a crescer e tá vindo muita novidade por aí. Aliás, ontem eu coloquei um vídeo sobre óleo que é muito importante você dar uma olhada. O óleo também é fator de economia e garantir a durabilidade do seu veículo. Bom, gente, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre pneus. Bom, meus amigos, vamos começar a entender um pouquinho do pneu. Esse item de segurança e economia tão importante no veículo, uma vez que ele é que faz o contato com o solo e que mantém o veículo no chão e passa toda a sensação de segurança e conforto. Bom, essa estrutura do pneu aí é só para a gente ter uma ideia de como ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente vê somente por fora. Mas nós não vamos abordar tão tecnicamente, não. Vamos abordar de maneira mais simplificada para você poder escolher da melhor maneira possível o pneu que te apresente a melhor relação custo-benefício. Vamos lá, gente. Bom, gente, vamos começar a entender aquela porção de letras e números que aparecem ali na banda de rodagem do nosso pneu. Primeira posição, a posição A, designa se é um pneu, se é um aro e qual o tipo de pneu. Quando vem um T ali, por exemplo, é um pneu de uso temporário, o famoso step. A segunda posição define a largura do pneu em milímetros. A terceira posição, o percentual da altura em relação à largura. A quarta, se é um radial ou um diagonal. Ou a gente não encontra praticamente mais nenhum pneu diagonal, a esmagadora maioria radial. A quinta posição, o diâmetro interno do aro do pneu. A sexta posição, a capacidade de carga. E a última indica para a gente qual é a velocidade que esse pneu suporta. Esse é dos indicadores que a gente pode ficar menos preocupado, uma vez que, na maioria dos casos, a gente não atinge esse indicador, praticamente não atinge nunca. Ele tem muita sobra para o nosso uso do dia a dia. O indicador de desgaste do pneu. Quando trocar, existe uma medida chamada TWI. Sim, TWI. Tem um marcadorzinho de borracha que, se você olhar entre os sulcos, que ele marca a altura do pneu. Quando chega nele, é a hora de trocar. Ali é até onde o fabricante garante que o pneu mantenha suas condições para a qual foi projetado. A partir dali, estabilidade, economia, enfim, estão começando a ficar comprometido. E normalmente essa marca é na casa de 1,6 milímetros. Desgaste do pneu, isso é muito importante, começa a afetar o seu bolso. Observe que tem uma marca ali, no caso está apontando 420. No exemplo aqui, eu falei de um de 350. O que significa isso? Se um pneu tem durabilidade 100 e um tem 350, significa que o 350 ele vai durar 3,5 vezes mais do que um grau 100. Sim, então aquele pneu que é um pouco mais barato, 100, 150 reais, ele pode durar 2, 3, até 4,2 vezes menos que um pneu um pouquinho mais caro. Você economiza na compra, mas vai perder ao longo do período, que vai ter que trocar 3,5 vezes antes, 4 vezes antes. Pois é o que a gente vai falar em outros vídeos sobre TCO, Total Custo Owner. A gente não deve olhar somente o custo de compra, mas o custo de manutenção de um bem. Vamos prosseguir. Aqui um item muito importante, vocês vão ver a etiqueta do Inmetro em todo pneu, você tem que ter, que é a tração. Ou seja, qual é a capacidade que esse pneu tem de manter o carro no chão, especialmente em condições de curva, aquaplanagem e frenagem. Quanto mais próximo do A, melhor o pneu. Quanto mais longe do A, lá chegando no E, F, G, até que é a última gradação, pior a situação dele. Ou seja, às vezes um pneu mais barato
ele mantém o seu carro menos estável, aumenta a distância de frenagem, é mais suscetível à aquaplanagem. Então aquela diferença de 100, 150 reais está botando a sua família em risco, você em risco, e num caso da necessidade de chamar no freio de uma hora para outra, ele vai demorar mais tempo a parar. A temperatura, né? Também está lá em cima marcado, mas é uma dos itens que também normalmente a gente não precisa ter muita preocupação, que no nosso uso do dia a dia a gente não atinge essas temperaturas limites. Aí, como falei, um pneu com T na frente, dizendo que é um pneu sobressalente, né? Um pneu temporário, e nesse caso aí é tipicamente um pneu que a gente chama aqui no Brasil de canela fina. Agora eu peguei especificação de pneus que a gente usa no nosso dia a dia. Peguei um Primax da Michelin, um 225 50R17. Bom, o Michelin ele tem a fama de ser um pneu caro. Mas por que ele é caro? Vamos começar a observar. Primeira coisa, você está vendo que é um pneu que tem o grau de economia, nesse caso, o Primax 4, B e tração A. O que significa isso? Significa que é um pneu muito econômico e um pneu extremamente estável e seguro. E também, se vocês observarem, você tem aqui um ruído de somente de 69 decibéis. Ok? Então, é um pneu que você tem com ele, com certeza aqui, uma economia de combustível e você tem muita segurança ao rodar. Além disso, a gente deve observar o seguinte: esse pneu é um pneu assimétrico. Significa que a banda externa e interna são diferentes, então tem ordem de montagem. Muita gente não observa isso e monta errado. O pneu simétrico tanto faz, a parte interna ou externa. O assimétrico não, tem uma montagem correta. E aqui a gente tem que esse pneu ele suporta até 300 km por hora. Como eu falei para vocês, isso normalmente não é um fator, né, de mais importante para se olhar, mas sim a economia e a atração do pneu no chão, né, a tração do pneu no chão, sim, com certeza é importante. Mantendo um Primax 4, eu mudei só para um pneu que ele é até 240 km por hora. Mas nota que aconteceu o seguinte: esse pneu ele passa a ser mais econômico e perde um pouco em tração, mas é excelente a qualidade de tração, ele é um pouquinho mais silencioso. Então, para mim, essa é a minha escolha. Esse pneu ele é um pouco mais barato, eu não vou rodar a 240 km por hora, só que ele é o pneu nível A, o mais econômico possível, avaliação do Inmetro, uma tração excelente e bastante silencioso. Aí eu peguei um pneu importado da China, né? Observe que esse pneu ele é CC, ele já tem menos de estabilidade, ele tem uma tração menor e já gasta mais combustível. Então aquela economia que você fez ali de 150, 200 reais em relação ao pneu A, você vai pagar no combustível. Muito rapidamente você vai devolver esse dinheiro no combustível. Peguei aqui um Goodyear, a mesma coisa, CC. E observe também que o nível de ruído sobe para 71 dB. Então isso tudo está no pneu que você vai comprar. Então aquela diferença de 100, 150 reais pode não se justificar. Aí fui no mercado e tirei foto de pneus. Nota que tem um Goodyear aí que ele letra E na classificação e 71 dB. É um pneu ruidoso, é um pneu que tem uma tração muito ruim para aquaplanagem, para frenagem e também um consumo de combustível alto. Então aquela diferença de 150, 200 reais que você vai fazer, não, o pneu está mais barato, isso está colado no pneu e ninguém olha. Você vai pagar isso em consumo de combustível, sem contar no risco, né, de que você tem a frenagem maior chance de aquaplanar, enfim, todo o risco que você está envolvendo nisso. Peguei um pneu da Brown, né, que é uma segunda linha da Continental, né? Mais uma vez, ele tem uma tração C e ele tem um consumo de combustível E e é ruidoso, 72 dB. Então, gente, muito cuidado quando você vai comprar um pneu. Olhe no mínimo isso.
No mínimo isso, porque aquela pseudo-economia de 100, 150 reais é economia no ato da compra, mas ao longo do uso você devolve esse dinheiro muito rapidamente. A última coisa é que a gente vê muita promoção de pneu. Por que isso? Isso que está marcado, esse 31,21. O que significa isso? É muito simples. Os primeiros dois números indicam que semana esse pneu foi fabricado. Um ano tem 52 semanas. Esse pneu foi fabricado na semana 31 do ano de 2021. Então o que acontece? Todo fabricante ele dá um tempo de garantia, geralmente 5 anos, tá? A partir de 5 anos, o pneu perdeu a validade? Não, mas o fabricante não garante mais qualquer problema de fabricação. E também, a partir de 5 anos, por que o fabricante não garante mais? Porque a partir dali existe uma degradação dos elementos, que borracha degrada, enfim, existe uma degradação natural pelo tempo de armazenamento, né, desse pneu. Então, muita promoção são pneus que estão perto de perder o tempo de garantia do fabricante. Então, está chegando lá nos 4 anos, 4 anos e meio, simplesmente o nego bota em promoção para se livrar do estoque, para desencalhar. Então, quando você for comprar um pneu, olhe quando ele foi fabricado, porque a sua garantia são de 5 anos, a partir da data da fabricação. Bem, gente, agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre pneus, quando vocês forem no supermercado, numa loja de pneus, deem um pouquinho mais de atenção no que vocês estão comprando. Olhem a sua segurança e olhem o seu bolso. Sim, um pneu tem indicação que pode durar mais do que os outros e economizar combustível. Aquela economiazinha de 100, 150, 200 reais que você faz no ato da compra, você vai pagar em 3, 4 meses com um pneu que gasta mais e coloca você e sua família não em risco, mas com certeza numa condição menos segura, por ser mais sujeito à aquaplanagem, aumentar a distância de frenagem, dentre outras coisas. Era isso, minha gente. Saúde e paz para todos vocês. Uma boa semana e não se esqueçam de se inscrever e dar like nesse vídeo. Uma boa tarde a todos.